Nas últimas décadas, as indústrias brasileiras vêm perdendo força. O país parece ter feito uma opção pela produção de bens primários, principalmente por meio do agronegócio e da mineração, e tem deixado de lado o setor industrial mais tecnológico. Mas setores do novo governo e do Congresso Nacional querem criar um movimento de retomada das políticas públicas para fortalecer as indústrias que produzem bens com maior valor agregado. Aqui na Câmara, o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, é o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. O parlamentar é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. O senhor disse que originalmente era da agricultura familiar, mas que também se debruça fortemente sobre a questão da indústria no país. Qual é o retrato desse setor atualmente? Bom, primeiro dizer de que quando nós falamos de agricultura, de comércio, de educação, de qualquer área, tudo passa pela indústria. A caneta passa pela indústria. Mas o caminhão, o trator, a caneta cirúrgica, tudo é indústria. E, na verdade, a nossa indústria brasileira ficou muito para trás nos últimos tempos. Se nós formos olhar os números, nós vamos ver que nós nos tornamos um exportador de commodities. Nós exportamos petróleo e importamos óleo diesel. Exportamos o boi vivo em vez de exportar a carne. Nós exportamos muitas coisas assim no sistema bruto, como se diz, a matéria-prima, e não o produto elaborado, manufaturado, mais sofisticado, que agregaria a renda. Eu sempre, quando falo desse assunto, me lembro de um estado chamado Santa Catarina. Santa Catarina hoje é o estado maior transformador do agro. Por quê? Porque eles conseguiram espaço no mercado internacional para o frango, para o suíno e outros, mas de uma forma já mais especificada, embrulhadinha naquele pacotinho ali, não é o suíno vivo que vai, nem o frango. Nós no Rio Grande do Sul fizemos manchete quando a gente vê assim, o navio saiu do Rio Grande com 6.200 boi em pé, mas foi até o berro. E aí? Foi o couro? Não vão precisar comprar o sapato, o calçado da gente, não vão precisar comprar a chara da faca, porque com o chifre do animal vai fazer isso. Então, nós ficamos muito para trás em termos de exportar produtos mais elaborados, mais sofisticados, e nós tornamos um grande exportador de matérias-primas. E isso é uma das explicações que faz com que o Brasil caiu. Inclusive, em termos de exportador, nós ficamos do 6º para o 15º lugar, muito em função disso. E eu acho que quando nós falamos na nossa comissão aqui na Câmara, quando o governo separa os ministérios e coloca lá um ministério específico para indústria, comércio e serviços, é dar um oxigênio novo, é dar um up. E acho que quando nós começamos a falar em reindustrialização, em neoindustrialização, nós precisamos avançar nesses conceitos e mudar um pouco a forma de atuar da nossa indústria. Porque fazer a mesma coisa que se fazia, o mundo já não quer mais. Hoje ele se fala em neo, em bio, em eco, em sustentabilidade, na descarbonização, e que eu acho que essa é a hora do Brasil colocar oxigênio nessa possibilidade, ou nós vamos continuar exportando commodities e não produtos manufaturados. Por que o senhor acha que aconteceu isso? Foi uma opção do Estado brasileiro? Há uma falta de... Tem gente que diz que o Brasil deveria se especializar naquilo que tem mais habilidade ou naquilo que teria, na opinião dessas pessoas, uma aptidão maior, como seria, por exemplo, a questão do agro, mineração e petróleo, e deveria deixar os outros setores em segundo plano. O senhor acha que a indústria brasileira está perdendo força por uma opção do governo ou dos governos, ou por uma falta de aptidão? Olha, Marcelo, eu acho que tem uma série de fatores. Primeiro, nós precisamos compreender que nós somos um país continental. Ele é grande. Nós temos o que muitos países não têm. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos gente para produzir, temos tecnologia e temos um know-how nessa questão da agropecuária. Ponto. Não tem como um país pequeno, lá no norte, na Alemanha, na Itália, pequenininho, querer criar o boi como nós criamos aqui.
Então, acho que essas questões da própria topografia, da geografia, da nossa questão do clima tropical, favorecem algumas coisas. Agora, nós deveríamos ter, talvez já no passado, ter investido um pouco mais nessa questão da industrialização. Eu sempre falo de um exemplo prático. A gente põe o boi vivo no navio. Por que não põe o frango vivo no navio? Não dá. Pois é, então se não dá para colocar o frango vivo no navio, corta ele, embala, agrega valor, o município ganha, o Estado recebe, o governo federal recebe, a União recebe, o trabalhador tem emprego, tem renda. Por que a gente não faz isso com o boi? Por que nós estamos exportando minério de ferro e importando aço? Nós não podemos fazer isso aqui? Talvez a gente não tenha o capital que precisa, não tem a tecnologia que precisa, mas se nós não investirmos nisso, em pesquisa e desenvolvimento, nós vamos ficar sempre no mesmo. Então é aquela velha situação. Ou a gente se adapta, a gente faz essa mudança, e eu acho que a criação do Ministério para cuidar especificamente disso foi um grande passo. Claro que a gente não vai conseguir inverter essa curva de uma hora para outra, mas nós temos que fazer com que a nossa indústria tenha esse oxigênio para poder produzir e nós fechar um pouquinho as portas dos produtos que nós importamos, que segundo eu tenho notícia, são 600 mil pacotes chegando na casa da pessoa todo santo dia nesse país, que não é produzido pela nossa indústria, mas o comércio, o setor de serviços, ganham e faturam em cima disso. Então, acho que essa é uma primeira questão que a gente precisa dar uma olhada. Eu sei que tem muita gente que vai no supermercado e olha assim, onde é que estão os importados? Vou comprar ali. Pode. Agora, nós temos muito produto nacional que muitas vezes é muito melhor que o importado. O senhor tocou num ponto e eu queria falar justamente disso. O senhor é o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Como é que está a interlocução? O senhor lembrou que foi criado um Ministério da Indústria, que está sendo chefiado pelo ministro Alckmin. Como é que está essa interlocução do parlamento com esse novo governo que chega? Bom, assim como o Ministério tem essa missão nova, aqui a comissão também é nova. Pela primeira vez a Câmara tem uma comissão de Indústria, Comércio e Serviços que nós presidimos nesse ano. Então fizemos toda essa articulação, estamos tirando barreira, digamos assim, asfaltando o caminho para o empresariado ter acesso ao crédito, menos burocracia, condições de financiamento. A comissão é regulatória. E os deputados têm aparecido com muitos projetos, inclusive o governo tem aparecido com alguns, assim, vamos tirar aquela tramela, aquele freio, para que a indústria possa se restabelecer. A nossa relação com o Ministério é muito boa, particular e da comissão. Inclusive temos feito agendas, debates, discussões, todos os temas, sempre tem alguém do Ministério aqui, mas o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços tem uma ligação muito grande com outros setores. Aí nós estamos falando da questão naval, mas também tem a ver com a indústria, porque essa questão de navio não é só da Marinha ou da Defesa, mas também é uma indústria importante. Nós poderíamos falar de outros tantos setores, do vinho, do leite, tantos que têm essa interface e essa transversalidade. Então, sobre esse aspecto, eu diria que o ministro Alckmin está ponteando a discussão. Esse conceito de neoindustrialização foi ele que criou com a sua equipe e eu acho que esse é o diferencial. Nós poderemos chegar ali na frente, uma nova indústria brasileira, com menos carbono, com mais sustentabilidade, mas o governo precisa dar esse oxigênio e fazer as políticas via BNDES, via outros atores, para que a nossa indústria possa, daqui a pouco, comprar uma máquina que produza bem, mas que tenha menos poluição. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Quando a gente observa a curva da força da indústria frente ao PIB, a gente percebe um decréscimo ao longo das últimas décadas. Eu acho que é um desejo de todos os brasileiros que a gente alcance uma reversão desse gráfico para que a indústria brasileira seja forte realmente, o valor agregado, como o senhor diz, geração de emprego. Eu acho que é um ponto pacífico que nós precisamos de uma indústria forte para fortalecer a nossa economia. Então, desejo sorte nessa caminhada
e que o senhor possa retornar aí nos próximos Palavra Aberta. Eu sei que o senhor é uma pessoa que está sempre aqui com a gente, já que no próximo Palavra Aberta o senhor possa trazer uma nova realidade para a gente. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, deixando bem claro que eu nunca vi um país se desenvolver na especulação e querer crescer sem trabalho e sem indústria. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, acho que a receita nós temos, só que nós temos que fazer que boa parte daquilo que nós estamos consumindo no Brasil seja produzido pela indústria nacional. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.